la usurpadora. Lalinha diz que adoraria que ela brigasse com Leda. Rodrigo diz a Patrícia que Paola é a mesma de sempre. Patrícia diz que continua achando ela diferente. Rodrigo suspeita que Patrícia fique do lado de Paola no dia da reunião familiar. Paulina diz a Lalinha que dará para o seu marido o telegrama da Leda. Adelina diz à vovó Piedade que está muito feliz, porque amanhã ela estará presente no conselho familiar. Piedade diz que também participará do banquete em família. Adelina está triste e diz à vovó que se ela for ao banquete da fábrica, os trabalhadores podem reclamar. Piedade diz que a fábrica vai ressurgir e a nova Paola salvará ela. Paulina dá instruções a Cacilda sobre a comida. Vovó Piedade chega ali. Cacilda acha um milagre vê-la ali. Piedade pergunta o que ela fará para o almoço de hoje. Ela diz que vai preparar canelones com carne moída, patê de fígado, frango picado e molho. Stephanie diz a Adelina que a víbora da Paola está planejando alguma coisa. Adelina diz que às vezes Deus toca o coração das almas perversas. Piedade decide fazer um molho caseiro para os canelones. Stephanie diz a Adelina que Paola quer evitar o fechamento da fábrica porque é conveniente para ela. Adelina pergunta se a fábrica não pode seguir aberta. Stephanie diz que é impossível. Stephanie se zanga por Adelina estar defendendo Paola. Piedade prepara um molho para os canelones. Cacilda aprendeu e diz à vovó que um dia fará com seu molho da lata para ela experimentar. Piedade se estressa e diz que querem fazer tudo hoje em dia com produtos enlatados. Piedade sai. Cacilda diz que essa sim é a vovó Piedade. Vovó se senta na cadeira e Carlinhos e Lisete vão até ela. A Bisa pede que eles a respeitem como se deve. Paulina sorri ao ver eles felizes e sai. Carlos Daniel chega ali e fica surpreso ao ver vovó. Piedade diz que graças a Paola voltou a ser a mesma de antes e acabou de preparar um canelone delicioso. Carlos Daniel diz que hoje é um grande dia naquela casa. Piedade pergunta se ele notou a mudança. Ele diz que sim, e que ela amadureceu em poucos dias, motivada por alguma dor ou medo. Carlos Daniel atende uma ligação de Donato. Donato desliga e não diz nada. Carlos Daniel diz que desligaram. Piedade pergunta o que ele tem e se ele está assim por causa de Paola. Piedade diz que na vida de um casal existe altos e baixos e o fogo do amor não se mantém na mesma força. Carlos Daniel diz que sente falta da Paola de antes, que o aliviava de seus problemas. Ele acha que Paola foi trocada. Ele decide ir tomar banho. Piedade diz: claro que não é a mesma. Claro que não. Paulina penteia seu cabelo. Carlos Daniel chega e pergunta que horas vão almoçar. Ela diz que dentro de meia hora. Paulina dá para ele um telegrama que Leda mandou para ele. Paulina diz que Leda quer que ele vá buscá-la no aeroporto. Paulina pergunta se ele vai buscar Leda ou não. Luciano prepara suas malas para voltar para a cidade. Ele quer ver Paulina para começar a chantageá-la com o objetivo de tirar dinheiro dela. Leandro vai até um bar, onde encontra amigos, colegas da fábrica. Roque bebe e fala besteira, chamando Leandro de defensor dos Bratio. Leandro pede que ele se acalme, pois a bebida faz eles dizerem besteiras. Roque o chama de traidor. Leandro chama de bêbado. Eles brigam e caem na porrada. Carlos Daniel diz a Paulina que amanhã não poderá ir ao aeroporto buscar Leda devido ao conselho de família. Ele diz que Leda que pegue um táxi e pronto. Os colegas do bar separam Roque e Leandro. Roque diz que Leandro vai terminar junto com a fábrica Bratio. Ele diz que será leal à fábrica Bratio até o fim. Roque diz que farão greve, com ou sem ele. Leda desembarca no aeroporto com Luciano. Anoitece. Paulina está indo dormir e pensa nas palavras de Lalinha, que pediu para ela ficar esperta e tomar cuidado para Leda não tirar Carlos Daniel dela. Paulina diz: eu não vou deixar ninguém tirá-lo de mim. E não faço isso para defender o amor da Paola, mas sim o amor que eu sinto pelo Carlos Daniel. Leda e Luciano chegam à cidade. Ela pergunta se ele ficará na sua casa com ela. E ele diz que sim. Ela avisa que vai ficar na casa dos Bratio. Ele concorda e aceita. Paulina continua com seus pensamentos e diz que não pode amar Carlos Daniel, porque ele é da Paola Bratio, que voltará daqui a um ano e ela terá que renunciar a esse amor.
Luciano e Leda já estão de volta, e Leda está doida para recuperar o amor de Carlos Daniel. Já Luciano quer tirar todo o dinheiro que conseguir da usurpadora. Carlos Daniel e Paulina saem da igreja com os filhos. Piedade, Stephanie, Rodrigo e Patrícia também. Carlos Daniel pede que Paola dirija. Paulina fica com medo e diz que não tem vontade de dirigir. Ele diz que ela continua fazendo coisas estranhas. Lisete e Carlinhos pedem para irem logo. Leda chega à mansão Brátio e surpreende Lalinha. Vovó Piedade anda de carro com Stephanie, Rodrigo e Patrícia e fala o quanto tudo está diferente. Ela diz que viveu um pesadelo, mas graças à nova Paola, acordou para a vida. Stephanie pergunta à vovó por causa de quem ela viveu esse pesadelo. Piedade se culpa e fala que devido à morte de seu filho e de seu marido, se refugiou na bebida. Stephanie culpa Paola e Patrícia defende. Rodrigo pede que Patrícia não a defenda. Piedade diz que Paola procurou o único médico que podia salvá-la e reagiu. Por isso, agora não precisa mais de conhaque. Lalinha informa Leda que todos da família Brátio foram à missa. Leda pergunta se ela viu Carlos Daniel, que chegava hoje. Lalinha diz que sim, e fala que ele recebeu o telegrama dela. Leda pergunta de vovó Piedade. Lalinha diz que bem, e que Paola a curou. Leda pergunta de Carlos Daniel. Lalinha diz que ele está do mesmo jeito. Carlinhos e Lisete andam a cavalo com um algodão doce em mãos. Paulina pergunta a Carlos Daniel se está chateado por ela não ter dirigido o carro. Carlos Daniel diz que só quer agradá-la, por isso não foi ao aeroporto buscar a Leda. Carlos Daniel diz a Paulina que Leda gostaria de separá-los para ficar com ele. Paulina diz que talvez Leda consiga realizar esse sonho. Carlos Daniel afirma a Paulina que ela vai perdê-lo se continuar lhe rejeitando na cama. Paulina pergunta se ele seria capaz disso. Carlos Daniel diz que tudo depende dela. Paulina se estressa. Ele fala que não quer o divórcio, mas que as atitudes dela estão o obrigando. Ela desafia ele a se divorciar dela. Lalinha diz a Leda que Paola e Carlos Daniel estão melhor do que nunca e Paola está muito mudada. Carlos Daniel tenta fazer Paulina ficar bem. Paulina diz que está doente e entre eles não pode haver intimidade. Paulina diz que se ele não acredita nela, não pode fazer mais nada. Ela sai para voltar para casa. Lalinha diz a Leda que Paola parece outra pessoa. Leda decide dar umas joias e vestidos e bijuterias a Lalinha para agradá-la. Lalinha comenta que os Brátio vão fechar a fábrica. Leda fica feliz e diz que agora sim, Paola deixará Carlos Daniel livre. Rodrigo diz à vovó Piedade que a crise na fábrica não tem mais solução e pede que ela não insista com ela. Piedade diz que já chega e não quer falar desse assunto, até todos se sentarem para discutir. Stephanie entra na casa e cumprimenta Leda. Leda diz que chegou hoje bem cedo e avisou Carlos Daniel, mas ele não a buscou. Paulina diz a Carlos Daniel que Leda já deve estar em casa e pede que ele aproveite para pedir a moça em casamento, se tanto quer, se divorciar dela. Leda cumprimenta Piedade. Piedade não aguenta Leda. Leda cumprimenta Rodrigo. Ela fala que está melhor que nunca. Leda elogia Patrícia. Stephanie pede para irem para a sala. Piedade decide ir à cozinha. Leda está espantada por vovó Piedade estar tão recuperada. Patrícia diz que Paola a curou. Leda pergunta de Willy e se ele tomou jeito. Stephanie diz que enquanto existirem vagabundas, ele vai continuar sendo do mesmo jeito. Patrícia não aguenta as cobras e decide se afastar delas. Leda pergunta a Stephanie como Paola está com ela. Paulina e Carlos Daniel chegam. Stephanie diz a Leda que Paola é outra pessoa e não sabe o que ele está tramando, mas não deve ser nada bom. Leda diz que não sabe por que Carlos Daniel não se separa da Paola. Stephanie diz que o relacionamento deles não está cordial e nem sequer há sexo entre eles. Stephanie acha que Paola está fingindo que está doente. Leda diz que ela deve ter um novo amante. Paulina e Carlos Daniel chegam à casa. Carlos Daniel pede para conversarem. Ela diz: sobre o divórcio? Já conversamos demais. Carlos Daniel. Ela entra em casa. Carlos Daniel a observa e diz: ela está com ciúmes. Continua me amando. Leda diz a Stephanie que o irmão dela buscará Paola onde quer que ela vá. Paulina entra e Lalinha informa ela que Leda está na sala. Paulina pede que Lalinha não fale da Leda para o Carlos Daniel e que se ele perguntar por ela, que diga que ela está na sala. Paulina cumprimenta Leda. Leda elogia Paulina. Paulina também a elogia. Stephanie decide ir para o seu quarto. Carlos Daniel entra em casa. Lalinha diz que Paola está na sala. Carlos Daniel chega lá.
Leda o pega pelo braço e dá um beijo na boca dele como cumprimento. Essa descarada não tem nem vergonha na cara. Paulina mantém a postura. Stephanie procura por Willie. Leda é grudenta demais e não tem nem vergonha na cara de ficar só em cima de Carlos Daniel. Ela fala que na Europa foi um horror e ainda não se casou. Leda provoca, dizendo que só vai se casar com Carlos Daniel quando ele ficar viúvo novamente. Ele pede que ela não faça esse tipo de brincadeira. Paulina diz que não se importa e talvez eles não tenham que esperar até que ela morra. Stephanie encontra Willie na piscina. Ela pede para ele se trocar, pois Leda voltou. Donato liga para a mansão dos Bracho. Lalinha se assusta. Leda diz a Paulina que está perdendo as esperanças de se casar com o marido dela, pois Carlos Daniel é maluco por ela e ela nem aí. Paulina decide ir se arrumar para o almoço. Leda diz que vai com ela, pois elas têm muito o que conversar. Donato pede que Lalinha diga a Paola que se ela não for vê-lo, vai desmascará-la perante a Carlos Daniel e toda a família Bracho. Paulina pergunta a Lalinha quem era. Ela diz que o pintor. Willie fica feliz por Leda ter voltado, pois agora sim, vão se divertir um pouco. Stephanie, falsa, diz a Willie que Leda e Paola são duas vagabundas por ficarem brigando por Carlos Daniel. Willie ri e diz que vai se arrumar bem. Leda diz a Lalinha que é de confiança e conhece o Donato. Lalinha diz a Paulina que o pintor disse que o quadro dela está quase pronto e quando terminar mandará para ela ou para o Carlos Daniel. Paulina corre para o quarto. Carlos Daniel fica feliz por Paola estar com ciúmes dele. Ele acha que sua esposa o ama e não vai mais se divorciar dela. Leda pergunta a Paulina como anda a relação dela com o pintor. Paulina diz que ele está terminando seu quadro. Leda pergunta do romance dela com o Donato. Donato se estressa por Paola não estar nem aí para ele. Paulina diz a Leda que não há romance nenhum entre Donato e ela. Paulina diz a Leda que mudou muito. Leda entende e diz que realmente ela mudou e até curou a vovó Piedade. Paulina diz que a vovó Piedade se curou sozinha e fala que refletiu que sua felicidade é ali, na sua casa, com seu marido e com aquelas crianças que tanto a amam como se fosse mãe. Leda diz que ela mudou demais. Paulina diz que começou a ter juízo. Stephanie diz a Adelina que Leda será uma boa concorrente para a vagabunda da Paola. Adelina diz que depois da morte de Elizabeth, Leda tentou conquistar Carlos Daniel, mas não conseguiu. Stephanie diz a Adelina que algum dia Carlos Daniel saberá como a Paola é safada. Stephanie recorda que Paola já ficou várias vezes com Willie e ela sabia de tudo. Adelina diz que Paola pode realmente ter mudado. Paulina pergunta a Leda o que ela fez todo esse tempo. Leda diz que viajou, fez amigos e trouxe um de Paris, chamado Luciano Alcântara. Paulina se assusta. Leda suspeita que ela conhece Luciano. Leda diz que só está com Luciano para se divertir e recomenda ele para Paola. Leda diz que vai ficar pro almoço. Paulina diz que ela vai ficar se amostrando pro Carlos Daniel como sempre. Leda pede que ela não se oponha, pois tem ela em mãos. Paulina diz que ela pode saber de muitas coisas suas, mas o que ela não sabe é do seu grande segredo. Leda diz que descobrirá. Stephanie diz a Adelina que Paola não mudará nunca e sempre será uma vagabunda cheia de amantes como Leda. Adelina fala que também achou Paola mudada. Stephanie pede que a Adelina não lhe faça odiar ela. Stephanie diz que Paola está comprando todos e se descobrir que ela também está comprando a Adelina, nesse dia deixará de gostar dela. Stephanie diz a Adelina que gosta dela como se fosse sua mãe. Vovó Piedade analisa a comida e diz a Cacilda que está uma delícia. Piedade pede que Lalinha informe a todos para descerem para o almoço. Paulina, no seu quarto, diz: Leda fará tudo possível para conquistá-lo. E eu o amo. Apesar de tudo e de mim mesma, eu amo Carlos Daniel. Que castigo grande, meu Deus! Eu o amo desesperadamente, mas ele nunca será meu. Lalinha chama Paulina para ir almoçar. Paulina diz que já vai descer. Leda já está na mesa do almoço. Carlos Daniel e ela trocam elogios. Willie chega à mesa do almoço. Ele cumprimenta Leda. Paulina chega ali, belíssima, surpreendendo a todos com sua beleza. Willie diz: a guerra vai começar. Lalinha abre a porta e vê Donato no portão. Ela corre até o local. Donato pede que Lalinha chame o marido da Paola. Lalinha diz que vai avisar a patroa para vir falar com ele. Ela fecha o portão.
Leda diz a Paulina que ela está elegantíssima. Willy elogia ela e diz que ela parece um anjo. Carlos Daniel diz que Paula sempre foi linda. Lalinha chega ali e chama a patroa. Paulina vai com Lalinha até as escadas. Lalinha diz a ela que o pintor está lá fora e trouxe o quadro dela, nua, para dar para o Carlos Daniel. Ela se assusta.